Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 1, Pedro Dong, capítulo 4. Tema desta semana, o problema do governo na Igreja. Meta de hoje, leitura das páginas 59 a 61. A origem das divisões na Igreja. Com respeito à visão da unidade e ao governo da Igreja, a reforma protestante não foi suficiente. Ainda havia carência de luz na palavra para compreender que o lugar de Cristo era como cabeça da Igreja. Não viram como seria na prática o governo do Espírito, isto é, como praticar a unidade da Igreja em cada cidade e a liderança da obra do Senhor por meio dos apóstolos. A Igreja em Sardes parou na justificação pela fé. O próprio Lutero disse que a justificação pela fé não era tudo. Havia mais coisas que precisavam ser mudadas. Infelizmente, a reforma parou neste ponto, deixando mal resolvida a questão do governo da Igreja. No período de Sardes, além das igrejas estatais, havia também igrejas particulares baseadas em alguma doutrina bíblica. Com a Bíblia aberta, as pessoas começaram a investigar em busca de luz e algumas verdades foram restauradas, mas de forma incompleta. Uma das verdades mais importantes não foi restabelecida, que era pôr a Igreja sob o governo de Deus. Conforme outras verdades, cresceu muito o número de denominações protestantes ou evangélicas no decorrer do século XX. No início do século passado, existia cerca de 1.500 grupos cristãos, mas atualmente só no Brasil esse número deve estar acima de 25 mil, seguindo o mesmo princípio. Apesar de não ser o cenário que o Senhor deseja, Ele tem abençoado a Igreja ao longo dos anos. Por esse motivo, não temos o direito de ser beneficiados pela graça de Deus e apenas retê-la para nós. Devemos sair da zona de conforto, enfrentar os leões e ser fiéis ao Senhor, pregando o Evangelho do Reino em toda a terra habitada, a fim de que Ele conclua esta era. Mateus 24:14. É necessário enfrentar os leões. Obviamente, embora necessário, optar pelo caminho de enfrentar os leões não é o mais fácil. É certo também que, diante da palavra que temos recebido nos últimos anos, não podemos ficar quietos. O Senhor disse a Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3:3. O Senhor lembra a Sardes que ela recebeu a Bíblia aberta, portanto deveria guardar o que nela está escrito. Essa igreja estava tão decidida a se libertar de Roma que negligenciou a palavra de Deus no que tange à prática do viver normal da igreja. Para André Miller, a submissão à palavra de Deus certamente se tornará uma fonte mais rica de bênçãos para as nossas almas do que a mera busca de bênçãos para nós. Isso significa que é melhor submeter ao Senhor do que meramente buscar bênçãos. E mais, ignorando os pensamentos de Deus acerca da igreja e da unidade de todos os crentes, assim como ele nos revelou nas cartas dos apóstolos. Mas, infelizmente, se ouve com frequência. Existem coisas boas em todas as denominações, mas nenhuma delas é totalmente boa e correta. Porém, por mais plausível que isso possa soar, isso só pode ser aplicado a sistemas religiosos humanos. O sistema de Deus precisa ser perfeito e nenhum sistema que não seja perfeito encontrará sua aprovação. 2019, volume 3, página 96. Se não é perfeita, não é de Deus. Se é de Deus, tem de chegar à perfeição.